Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Daniel Machado, vou iniciar aqui a nossa palestra de hoje com transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, fique à vontade para você poder fazer suas perguntas, enviar comentários. E antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Eu sou Daniel Machado, eu sou um dos professores voluntários da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia, né? A Nova Acrópole é uma escola de filosofia à maneira clássica, é um local onde várias pessoas se reúnem para tratar de temas filosóficos, né? A principal atividade da Nova Acrópole é o curso de filosofia à maneira clássica, que eu recomendo a todos vocês. Vou deixar informações e os contatos para que depois vocês possam receber essas informações mais detalhadas sobre o curso de filosofia à maneira clássica. Então, no dia de hoje, nós vamos iniciar a palestra com o título Como lidar com as crises, certo? Esse é um tema que atualmente foi bem requisitado pelos nossos alunos. Então, a pedido dos meus alunos, eu preparei essa palestra aqui hoje para vocês, certo? Então, vamos dar sequência aí na nossa apresentação. Na verdade, já iniciamos, né? Então, dando sequência aqui, vamos lá. Então, olha, gente, é bem simples o processo. Vocês podem fazer perguntas e comentários a qualquer momento aí pelo chat lá do YouTube que está disponível, certo? Pelo WhatsApp, muitos dos meus alunos já têm esse número, né? Vocês podem mandar perguntas por lá, ou também por e-mail. À medida do possível, eu vou responder todos os questionamentos. Mas eu sei que às vezes acabam que os questionamentos, as perguntas e os comentários podem ser bem numerosos. Se for o caso, eu vou gravar um vídeo específico respondendo, organizando todos os comentários e perguntas e respondendo aí de imediato para cada um de vocês. Tá ok? Vou deixar disponível também, então assim que eu subir o vídeo, vocês recebem a notificação e tudo passa a funcionar naturalmente. Bom, só para darmos início à nossa palestra, primeira pergunta que surge é o seguinte: como é que surge uma crise, né? Porque está tudo funcionando, está tudo indo bem, e aí surge uma crise que pode nos afetar aí de uma maneira muito particular. Então, primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês é uma máxima de um livro chamado Kybalion, né? Que o universo é mental. Parece que tudo que acontece na vida, ela tem tem um início na mente, na nossa relação com as coisas, certo? E só para vocês terem uma ideia, essa é uma lista só exemplificativa para que vocês possam compreender como as crises são comuns. Basicamente, a gente vai ter crise financeira dentro da humanidade, crise de saúde, como essa da pandemia que nós atualmente estamos vivendo, e há crises pessoais também, que não são globais, mas que afetam a nossa vida cotidiana. O meu objetivo aqui não é fazer uma retrospectiva histórica de todas as crises que aconteceram com a humanidade, dados, estatísticas sobre elas. Não é o objetivo dessa palestra. O objetivo é fazer com que vocês entendam qual é a lógica de uma crise, quais são os passos, os processos e principalmente o que podemos fazer individualmente para poder superá-la, para poder atravessar esse momento difícil. Aliás, esse é um tema muito recorrente nas instituições, né? Eu trabalho com algumas empresas e você saber gerir as crises, ou seja, saber lidar com as crises internas de uma instituição, são super importantes. É algo que todo CEO, que todo líder, que todo empresário, todo empreendedor tem que saber fazer. Então, para vocês terem ideia, uma das grandes crises da humanidade foi a peste negra, foi a peste bubônica, né, que ocorreu lá em 1347 e durou até 1353. Então foi um momento muito semelhante ao da crise da Covid, né?
estima-se que em torno aí de 1/3 da população mundial foi afetada, ou morreu de fato, né? Afetada, o planeta todo foi afetado, mas que vieram a morrer, a chegar a óbito, foi 1/3 da população. Mas aí você vai ver essa sequência de crises, né? A gripe espanhola, que é muito recorrente também, o pessoal ultimamente tem citado ela inúmeras vezes. Por quê? Porque ela foi uma crise semelhante à nossa, né? Uma crise que envolve saúde e envolve também um tipo de um vírus, né? de uma influenza, né? E aí veio a quebra da bolsa em 1929 nos Estados Unidos, a crise do petróleo, né, o conflito árabe-israelense aí em 1973. Essa crise também foi muito importante porque historicamente porque ela marcou aí uma mudança aí, nos mercados, na forma de lidar com o mundo, né? E aí depois em 1980 nós tivemos uma crise, né, da AIDS, né? Isso afetou a humanidade e ela ainda existe, viu, gente? Ela ainda é considerado algo global, né? Muitas pessoas ainda são contaminadas pela AIDS. Aí veio a crise em 1997 dos gigantes asiáticos. Depois a crise lá em sequência da moeda russa, né? Houve uma quebra na economia russa. A crise das empresas.com, né, em 2000 lá nos Estados Unidos, isso afetou também globalmente as economias, umas mais, outras menos, mas teve um impacto aí significativo para vocês terem uma ideia, né? Depois, em 2001, teve lá o atentado das Torres Gêmeas, isso gerou também um reflexo econômico e mudanças globais significativas. Teve a crise da Argentina, nosso vizinho aqui também, que foi uma crise econômica. Depois tivemos a pandemia de SARS, em 2002 a 2004, também muito citado no meio da saúde, que não afetou tanto o Brasil, mas teve realmente influência global, né? E em 2008 e 2009 a recessão dos Estados Unidos, que foi uma crise econômica bastante estudada e ela teve impactos aí globais. E aí, como consequência disso, veio uma crise na dívida da Europa, principalmente na Grécia, né? E depois isso se alastrou para outros países. Em 2013 a 2016, a crise do ebola aí também, ou seja, da pandemia do ebola, né? Então, ou seja, durante a nossa história da humanidade, nós passamos por diversas crises, certo? E a notícia é boa que, melhor ou pior, nós conseguimos superar essas crises até hoje. E o foco dessa palestra é mostrar quais são os mecanismos que nos permitem passar pelas crises, ou superá-las, ou até melhorar nos momentos de crise, certo? Então é uma palestra com uma visão mais filosófica e mais focada no indivíduo, em como nós individualmente podemos lidar com essas crises, certo? Essa que é o objetivo dessa palestra de hoje. Dando sequência, vamos lá, né? Então, como é que nasce uma crise? Muito simples. Quando a esperança ou uma crença ou um valor muito enraizado, ele se quebra. Aí surge automaticamente uma insegurança, que pode ser generalizada, ou seja, às vezes é uma insegurança de uma nação toda, de um país todo, de uma cidade ou de uma família toda, né, que pode ser pessoal, né, ou pode ser coletiva. Então essa insegurança muito grande, ela vai fazer o quê? Ela vai criar um estado mental, ou seja, uma forma de você lidar com o seu mundo externo de forma negativa. E aí surge uma crença que os nossos recursos disponíveis acabam sendo usados para objetivos errados ou equivocados, e no momento errado, e da forma inadequada. Quando isso tudo acontece, a nossa percepção é o seguinte: tudo começa a dar errado. Isso pode ser caracterizado por uma crise. Então você tem uma quebra da sua confiança, uma quebra da sua esperança, vamos dizer assim, dos valores que você cultiva, e aí essa quebra surge, essa insegurança que começa a fazer com que todas essas coisas, tudo que você vai fazer, parece que não funciona, não dá certo.
E aí essa soma de fatores multiplicados, né, ou somados, depende da gravidade da crise, a soma desses fatores vai gerar o quê? Um estado de crise. Essa que é a ideia, assim que surge uma crise. Mas qual é o ponto que eu quero que você perceba? As crises, elas surgem primeiramente na mente. Ou seja, é uma incapacidade nossa de lidar com as mudanças, certo? E se você tivesse plena certeza, por exemplo, vamos pegar uma crise voltada aí para saúde. Se o vírus, né, tivesse uma vacina que fosse muito eficiente e que tivesse remédios muito eficientes, o nosso nível de confiança nas ações seria muito maior. Então, isso não se tornaria uma crise, porque nós teríamos uma crença, uma esperança de que os remédios, que os tratamentos vão levar a gente à cura e vão levar as pessoas a resolver esse problema. Quando não há essa crença, não há esse valor, não há essa esperança, surge uma crise, certo? É assim que surge uma crise. E aí você pode pensar também do ponto de vista individual, né? Como é que surge uma crise no casamento? Aí você acha que não vale mais a pena investir naquele relacionamento, ou não vale a pena mais você investir na sua carreira profissional, naquela que você determinou, não vale mais a pena você investir no negócio que você está envolvido, na sua sociedade, na sua parceria, e aí você, quando perde essa esperança, você começa a entrar em um processo de crise, certo? Então, isso pode ser desde um país, de uma empresa, ou até questões bem individuais de fato, né? E aí, só para definir bem o que é uma crise, eu trouxe aqui a definição do dicionário, né? Então, a palavra crises vem do grego, latim, né? Ato de separar, decisão, julgamento, evento, momento decisivo. Então a crise tem muito a ver assim, que é aquele momento de que você tem que fazer novas escolhas, que você tem que fazer mudanças. E uma decisão, né, vem a acarretar essas mudanças. E aí é claro que na saúde, dentro do contexto da definição da palavra crise, dentro da saúde, é uma manifestação violenta, repentina e breve de acesso, ou seja, alguma coisa atacou. Período de manifestação aguda de uma doença. Mudanças bruscas produzida no estado de um doente causado pela luta entre o agente agressor e o mecanismo de defesa, certo? Então essa é a definição relacionada com a saúde. Relacionado com a política, é uma expressão ou uma carência, né? Uma expressão de ausência, está faltando algo, né? Necessitamos de algo. É uma conjuntura econômica problemática de desequilíbrio entre a produção e o consumo. Normalmente se define pelo aumento de preços, pelo excesso de desemprego e de falências. Então, dentro do âmbito econômico, a crise é justamente isso, um desequilíbrio daquilo que se oferta, daquilo que se procura, um desequilíbrio nos preços, no número de falências, no desemprego e vai assim por diante. Igual a gente já mostrou lá nos slides anteriores, ocorreram em diversos momentos, né? E se vocês perceberem lá, os Estados Unidos é um dos países que mais passou crises, né? Talvez porque isso se registre com mais, por ser um país de influência global, né? As crises que ocorrem lá acabam refletindo no resto do mundo. Todo mundo fica de olho acompanhando esse país porque tem um papel internacional muito significativo. E do ponto de vista pessoal, as crises podem ser só pessoais? Podem, né? Isso talvez seja mais importante para nós saber identificar as nossas crises pessoais. É um momento perigoso e difícil. Um período de desordem, geralmente, né? É uma situação conflituosa, tensa. Tem relação, pode ser uma crise familiar, em que há decadência, queda, crise de moralidade, ou seja, uma perda de valor, certo? Então, uma crise pessoal tem muito a ver também com essa desordem pessoal, é uma desarmonia, um desequilíbrio nas nossas relações e principalmente naquilo que a gente projeta para nós mesmos e daquilo que a gente está vivendo naquele momento. Então isso é
de fato uma crise pessoal. Feitas as definições, e aí você vai me perguntar assim, tá, tudo bem, Daniel, eu sei que o mundo tem crises, que as empresas têm crises, que as pessoas individualmente têm crises, isso já é o óbvio, né? Não precisa de ser um gênio para perceber isso, com certeza não. Mas o próximo passo e a próxima pergunta óbvia dentro desse contexto é quais são as fases de uma crise, né? E aqui é onde eu quero chegar. Quais são as fases de uma crise? E aí tem uma frase muito interessante lá naquele livro, o Kybalion, que toda a natureza tem seus ciclos, né? Essa é um dos tópicos, um dos capítulos lá do Kybalion, né? E o que essa obra filosófica tem a nos ensinar? Basicamente isso, né? Se a gente entende que todas as coisas têm ciclos, é claro que também as crises têm ciclos. E aí, eu separei aqui um esquema só para vocês terem uma ideia de que existem duas fases bem distintas. Uma fase bem negativa da crise e uma fase positiva, certo? E o grande problema das fases é que às vezes nós ficamos aprisionados, presos a uma dessas fases, né? Aliás, quando a gente está preso na fase positiva, tudo bem, mas quando a gente fica preso na fase negativa, de fato é um grande problema. Mas pensa comigo, assim que tem uma mudança muito brusca, muito rápida, certo? A primeira coisa que vai surgir é o quê? É a negação, né? Como está aqui, né? A negação, né? Daquela questão. Por quê? Porque a gente não quer mudanças, a gente não é muito... a gente não fica muito confortável com mudanças, a gente busca estabilidade, conforto, né, permanência, e o instinto que surge é negar, é não querer ver a crise, certo? Então, individualmente, isso é muito sutil, ou seja, a situação é difícil, a situação é conflituosa, as pessoas olham de fora, te alertam, só que você ainda não levou aquilo a sério. Por quê? A mudança que surgiu, ela vai te impactar. Só que você ainda não aceitou, nega. Não quero ver, certo? Então essa é das primeiras fases. E ela é muito perigosa, porque muitas pessoas passam anos, né, meses, em um estado de negação, de não querer ver os fatos, não querer perceber a realidade. Isso acontece também com os governos, com as empresas e vai assim por diante, né? As pessoas eles vão olhando e não é uma crise, é só uma reação. Então há esse período de negação. Depois surge um período muito perigoso, que é o período da revolta. Como assim? Eu identifico um problema, uma mudança significativa, e aí a primeira coisa que eu faço é me revoltar. Ou seja, revolta se caracteriza pelo seguinte: achar um culpado. Eu quero encontrar uma pessoa, um motivo para culpar, para aliviar a minha responsabilidade e tentar transferir aí a minha culpa e assim por diante. Então, esse é um fato muito, muito complicado, mas as pessoas tendem a se revoltarem, e é uma fase muito complicada, né? E aí, geralmente, a gente começa a multiplicar os elementos negativos nessa fase de revolta, porque você antes tinha um problema que é a mudança que a crise traz. O segundo problema é que você começa a se revoltar e começa a agredir outras pessoas, você começa a criar uma série de outros problemas que não existiam anteriormente, mas eles vão sendo multiplicados pela revolta e pela essa inconformidade com a situação, certo? Então, essa fase de revolta, ela é uma fase muito complicada e pode durar muito tempo, porque você começa a aumentar os conflitos em outras áreas, certo? E como você está fazendo algo, como você está reagindo àquela situação de mudança, a nossa tendência é que a gente está evoluindo, que você está buscando a resposta. Mas a revolta, ela não vai te levar à resposta, ela não vai te levar à saída.
Esse é o grande problema da revolta, né? Ela é uma ação que ela não tem resultados práticos em relação à solução, à superação, à saída e assim por diante. A revolta não gera aprendizado. O fato é esse, né? A revolta não gera aprendizado. Depois dessa fase surge a depressão. Ou seja, é quando você, vamos dizer assim, eu gosto de fazer uma comparação. Você já tentou culpar todo mundo, mas aí há um momento que você percebe que a culpa, que a responsabilidade é sua. Ou maior parte dela é sua. Então, você não adianta, nós percebemos que não adianta botar a culpa nos outros. Nós temos uma responsabilidade muito grande naquela situação de crise. E aí vem um momento em que a gente fica numa, vamos dizer assim, numa estagnação, numa paralisia, né? E a gente fica remoendo a própria culpa e entra em um estado de depressão, de inércia, né? Melancólico, certo? Então há um momento de muita tristeza nesse ponto, né? Então é quando a gente se vê desarmado e sem muitas esperanças. E a última fase desse período de passividade, né, é a aceitação, que até não acho que seja tão negativa, né? Mas a aceitação tem um lado perigoso. Se você aceita a situação de mudança e não faz nada, e aí é como se você se entregasse à luz. Chegou, você jogou a toalha, não quer mais lutar. Então, quando uma aceitação ela é passiva, ela é muito negativa. Agora, quando é uma aceitação ativa, quando você fala assim, poxa, não, realmente eu preciso, a situação é difícil, a situação é de muita mudança, eu tenho que fazer algo. Eu aceito o que aconteceu, mas a partir de agora eu não me revolto, eu não brigo com as pessoas e vai tentar achar a solução. Aí, essa aceitação vai abrir as portas para uma outra fase que eu chamo de uma fase de planejamento. Ou seja, você vai analisar a situação, vai ver como a vida está processando, está acontecendo, e você vai tentar achar ali uma forma de ação inteligente. E aí é o planejamento. O planejamento ele vai te abrir as portas para que você possa sair daquela situação. E aí vem o planejamento, não pode vir sozinho, o planejamento sem ação não é eficiente, então tem que ter uma ação contínua para você sair da crise, então vai ter que ter uma série de ações, né? E a cada momento, tudo aquilo que você faz, você tem que avaliar, você tem que medir, você tem que checar se a sua ação está te ajudando a dar um passo no caminho da luz, ao ponto de você sair da escuridão, daquele momento de crise. Então essas três coisas juntas são uma fase positiva, é a fase ativa do processo, né? Eu vou me planejar, vou ter uma ação constante, que são os hábitos, que são a forma de você se relacionar com a vida, e depois vai avaliar tudo que você fez, e aí você sai do ciclo da crise, certo? Está pronto para você chegar em um outro patamar. Bom, essa é só a parte teórica, tá, gente? Então, só para vocês terem essa visão. Agora eu vou dar exemplos práticos de como isso de fato se processa e de como é que a gente pode justamente lidar com as crises de uma forma mais positiva. Vamos lá? Quais os erros comuns? É muito interessante essa parte. Vem aqui comigo, né? É muito importante essa fase porque é o seguinte: nós naturalmente aprendemos mais com os erros do que com os acertos. A nossa consciência ela desperta, ela se reage melhor quando a gente aprende com os erros. Mas eu acho isso não muito eficiente. É muito melhor a gente aprender também com os acertos. Mas o fato é esse, né? A crise já está aí, nós temos que aprender com os erros do passado, principalmente dos outros, né? Se a gente puder evitar os nossos próprios erros, melhor ainda, certo? Então, nesse ponto eu vou falar de alguns erros comuns que acontecem com as pessoas quando estão em uma crise e elas querem sair, elas já estão naquele momento, olha, eu quero fazer algo,
E aí, o que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu saio dessa situação? Vamos lá, erros comuns. Aí, primeiro erro comum, achar soluções rápidas. E geralmente, quando nós buscamos soluções rápidas, não é uma solução pensada, é um instinto de, olha, eu quero fazer algo rápido e logo. Eu quero evitar a dor, eu quero evitar o sofrimento a todo custo. Então, nós tendemos a buscar uma ação rápida, uma solução rápida, em detrimento aquelas ações que são mais inteligentes, que são mais elaboradas e assim por diante. Então nós temos que perceber e ter uma ideia mais clara dessas soluções rápidas que são um problema, né? A outra coisa que eu já comentei com vocês, a paralisia, a inércia. Isso também é um grande problema nas situações, né, de crise. Como assim? Quando eu estou lá, numa situação de crise, e eu quero tentar sair apenas com a inércia. Lembra do conceito lá de inércia da física? A inércia é você manter o movimento. Às vezes eu estou fazendo uma coisa e estou na inércia. Como assim? Eu estou lá no meu negócio, eu abri um negócio, e esse negócio não está indo bem. Mas eu insisto. Insistir num negócio que não está indo bem é uma inércia, porque foi uma ação que você fez, aquela energia já está em movimento e aí você acha que só manter a inércia, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, sempre funcionou e aí eu acredito que isso sempre vai funcionar. Não, a inércia ela não vai te ajudar a sair da crise, certo? Ou a paralisia completa, ou seja, eu não vou ficar em casa, eu vou deitar na cama e esperar a morte chegar, ou vou ficar assistindo, contando os mortos, os prejuízos e assim por diante. Essa inércia também não vai te ajudar a sair da crise, certo? Essa paralisia ou a inércia. E aí as coisas comuns, reclamar, brigar, fugir, acusar, justificar, né? Justificar é algo que gasta muito tempo, né? Ou negar não leva à solução. Todas essas coisas, elas parecem ações inteligentes, porque exige muita energia, exige muita, vamos dizer assim, empenho, né? Para uma pessoa brigar com as outras, né? Ou acusar, justificar, isso tudo gasta uma energia significativa. Mas isso não te ajuda a sair das crises. E muitas pessoas ficam nesse ciclo negativo, nesses erros comuns das crises, né? Tudo bem, Daniel, eu já entendi. E o que me ajuda a sair das crises de fato? Também tem algumas soluções que são padrões, que sempre funcionam, né? Vou mostrar algumas para vocês aqui. Como superar as crises já é o tema de fato da nossa palestra aqui, vamos dizer, já estamos direto aqui naquilo que importa. Quais são as nossas estratégias para sair da crise? Vamos lá? O que sempre funciona. Isso aqui é interessante, a gente compreender o que sempre funciona. Deixa eu colocar aqui, eu acho que já tem algumas perguntas aqui que já estão surgindo aqui no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque eu já respondo já de imediato de agora. Ótimo, já pessoal já respondo já então. Tem algumas perguntas que vão surgindo, mas que eu sei que eu vou responder ao longo da palestra, então eu não vou me atentar muito agora. Mas vamos lá. Primeira coisa que sempre funciona, uma busca por estabilidade, certo? Busca por estabilidade é algo que de fato vai te ajudar a entender isso. Outra coisa, foco na solução e não no problema. É algo também muito importante. Foco na solução e não no problema.
Isso aqui são algumas, parece aqueles frases prontas, né? Mas é porque elas de fato são eficientes nesse ponto, né? Foco na solução e não no problema. Todos esses tópicos aqui, nós vamos detalhar cada um deles, tá, gente? Pensar no global e agir no local. Soluções sistêmicas e uma rede de relacionamentos sustentáveis. Então, todos esses elementos aqui eu vou dar exemplos práticos para que vocês possam entender que isso não é uma teoria, isso sempre funciona, certo? O que é, por exemplo, buscar estabilidade e sabedoria? Por que isso sempre funciona? Porque você tem que reservar um tempo para você adquirir conhecimento e transformar esse conhecimento em sabedoria, né? E isso é muito, muito eficiente em qualquer momento, certo? Foco na solução. É aquela questão, se você fica preso na primeira fase das crises, lembra? Na revolta, na negação, né? Na inércia, né? Aquilo não vai, na aceitação somente, né? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que elaborar e seguir soluções. Então, a situação de crise, ela já vai existir e ela vai ser permanente. Não adianta você especular sobre ela. Não adianta você ficar juntando dados, pesquisas sobre a crise em si. Toda a sua energia deve ser voltada para onde? Para a solução. E aí tem que se elaborar essa solução de forma clara, certo? A solução, ela tem que ser muito pontual. Ela tem que partir de um ponto. E quem é esse ponto? É você mesmo, é o seu ambiente de trabalho. São as suas possibilidades pessoais. Então, isso que é o agir local. É agir no momento em que você está, no ramo e no local onde você consegue atuar com os recursos que você tem. Se você ficar esperando os recursos ideais, você não vai ter uma solução. Se você esperar um momento atual, o mais ideal, mais adequado, esse momento nunca vai surgir. Se você esperar uma situação mais favorável, isso não vai acontecer numa crise. Na crise é um momento de você forçar a barra, é você colocar sua energia e tentar fazer as coisas da melhor forma possível, mas não se pode esperar. E provavelmente numa crise você nunca vai ter ferramentas ideais, não vai ter o tempo ideal, não vai ter as circunstâncias ideais. Você vai ter que agir com aquilo que está disponível no momento, né? Lá em latim a gente chama de ad hoc, né? Vai ter que, de acordo com o que tem, o que dá, do jeito que dá, né? E tem que ser soluções sistêmicas. Solução sistêmica é uma solução que engloba todo o ser humano. Vou falar bastante sobre isso nos próximos. E você tem que se ajudar outras pessoas. Você tem que ter uma rede de relacionamentos. Uma pessoa só lutando contra uma crise é muito difícil. Mas quando você se associa a outras pessoas que têm ideais semelhantes, pensamentos semelhantes, e é muito mais fácil você elaborar uma solução que envolva outras pessoas, porque as outras pessoas também vão querer sair da crise, e aí você somar os esforços, multiplicar os esforços, o resultado vai ser muito maior e muito mais significativo, certo? Muito bem. Estamos com um erro aqui, mas o YouTube está apresentando um erro aqui, mas vamos dar continuidade. Outra coisa que não funciona, que sempre funciona bem, não agir por medo, certo? Nas crises, você vai ter muitas pessoas que vão colocar, vamos dizer assim, vão querer te colocar medo. Elas vão ganhar a vida cultivando o medo. Isso não é saudável. Você tem que saber lidar com as pessoas que ganham a vida implantando medo nas outras, né? E se você não age pelo medo, se você
busca outros vetores, outros drivers, outro modo de agir que não seja pelo medo, provavelmente vai ser a melhor saída. E aí você vai ter que se dedicar a tarefas de ganho. Isso aqui é muito interessante. Tem um livro que se chama O Poder da Decisão, que eu tirei várias dicas dele, né, sobre essas tarefas de se dedicar ao ganho, tá? Então, no finalzinho da palestra eu coloco lá algumas referências, algumas dicas de leitura, algumas indicações para que vocês possam aprofundar nesse tema. Mas eu vou entrar nessa questão das tarefas de ganho, tá? Saber decidir. As decisões é que vão te impulsionar para ter mudanças. E aí você tem que desenvolver a sua liderança, né? A liderar a própria vida inicialmente. Nós temos que primeiramente aprender a liderar a nossa própria vida. Depois, liderar outras pessoas, liderar processos e assim por diante. E por último, ajudar o próximo é algo que também sempre funciona numa crise, né? Essa rede de cooperação, de trabalho em conjunto, de solidariedade, quando a gente passa a pensar nos outros, não só em nós mesmos, é uma forma muito eficiente. E em todas as crises isso funcionou e funcionou muito bem, né? Então todos esses elementos aqui eu vou dar exemplos e nós vamos aprofundar neles. Se você se focar, seguir essa lista, que isso aqui sempre vai funcionar em uma crise, certo? Vamos dar sequência. E aí, qual é a minha sugestão? Primeira, uma coisa que você sempre vai ter numa crise é tempo. Todos nós temos um bem comum, tempo, e nós temos que saber gerenciar bem o nosso tempo. E esse esquema aqui é o esquema que o Platão sugere, né, nas Leis. É um livro muito interessante. Ele vai falar de como é importante a gente saber lidar com o tempo, certo? E ele vai colocar esse esquema lá. Ele separa o dia em 4 etapas. As 6 primeiras horas são para você dormir. É exatamente isso, gente. Você tem que ter horas úteis de sono. Você não pode passar a vida sem dormir e achar que isso vai te ajudar a sair de uma crise. Pelo contrário, só vai te complicar. Então você tem que separar horas de sono. Isso vai gerar o que de positivo? Saúde. Uma boa noite de sono vai te dar energias suficientes para você sair de um estado de crise. Aí as próximas 6 horas são dedicadas a necessidades básicas. O que isso vai te gerar? Equilíbrio. O que são necessidades básicas? Muito simples. Tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, preparar sua comida, transporte, se deslocar de um lugar para o outro. Então nós deveríamos controlar a nossa vida para a gente gastar no máximo 6 horas para lidar com esses elementos, certo? Então nós temos que ter uma quantidade de horas para você lidar com esses elementos. Necessidades básicas, não pode ser mais que isso, né? Se você gasta muito tempo dormindo, você não vai ter tempo para as outras atividades. Isso vai gerar desequilíbrio. Então você tem que saber lidar com todos esses elementos, né? Necessidades básicas, então, é preparar comida, seu transporte para você chegar e sair dos locais que você precisa ir, se alimentar bem, cuidar da sua higiene e assim por diante, certo? E as próximas 6 horas, ela é focada no trabalho de fato, né? Ou seja, em produzir algo. O que isso vai gerar? Vai gerar riqueza. Essa é a lei. Trabalho gera riqueza, certo? E as outras 6 horas do dia? Você tem que se dedicar aos estudos, ou Platão chama de divinos ócios. O que são os divinos ócios? São aquelas ações que vão te levar ao ganho, certo? Que vão fazer com que você, vamos dizer assim, adquira outras coisas, ou gera evolução. Então, se você aprende a trabalhar melhor, você vai gerar mais riqueza. Se você aprende a dormir melhor, ou seja, ter uma qualidade de sono melhor, você vai ter mais saúde.
Se você aprende a se alimentar, se exercitar, cuidar das suas necessidades básicas com mais eficiência, você vai ter mais equilíbrio. Então, essas 6 horas aqui, elas são as 6 horas que você vai utilizar no seu dia para você conquistar habilidades, virtudes, para que você possa ter mais ganho em todas as outras áreas da sua vida, né? Por exemplo, no livro lá, O Poder da Decisão, ele fala de atividades que estão ligadas à prevenção da dor. O que é uma atividade de prevenção da dor? É aquela atividade que você faz porque se você não concluí-la, você vai gerar sofrimento e mais problemas. Por exemplo, você tem que pagar o seu aluguel, né? Então tem que pagar o boleto do aluguel. Você faz isso não porque existe uma virtude aí, não, é porque você não quer que o seu negócio pare, você não quer ser despejado daquele local que você está habitando, então você paga o aluguel com o medo ou pelo medo de não ser jogado na rua, ou de o seu comércio ou sua atividade não poder funcionar. Então, essa é uma ação que a gente faz para prevenir a dor. Por exemplo, outra atividade de prevenir a dor, jogar o lixo, né, de fora de casa na rua, na lixeira, né? Você faz isso porque se você deixar o seu lixo se acumular dentro de casa, aquilo vai te gerar uma doença e aquilo vai te gerar um problema de saúde, aquilo pode te impedir de trabalhar, pode contaminar a sua família e vai assim por diante. Então tem uma série de atividades de prevenção da dor. É tudo aquilo para garantir as suas necessidades básicas e você não ter um problema ou uma sequência de problemas. Porque se você tiver um acúmulo de problemas, você vai provavelmente criar uma crise pessoal e aí as coisas vão ficar muito mais difíceis, certo? Então, essas são tarefas de prevenção da dor. É tudo que você faz para evitar a dor. Por exemplo, trabalhar. Nós trabalhamos, se você é um assalariado, para poder pagar as contas, para evitar a dor. Ou os vários problemas de não pagar as contas, né? Então, isso são atividades de prevenção da dor. E tarefas de ganho? É tudo aquilo que você faz para que você possa continuar evoluindo. Por exemplo, você tem o seu trabalho, mas você tem algo que você gosta muito, que é música. Então, você passa a estudar música. Essa é uma atividade de ganho, porque antes eu não sabia música, aí eu vou me dedicar ao estudo da música e aí vou entender da harmonia, do ritmo, da letra e eu vou começar a fazer música. Isso me deu uma habilidade que eu não tinha antes. Então isso é uma atividade de ganho, certo? Então eu sou assalariado, então eu tenho meu salário todo mês. Então eu vou estudar como se investe na bolsa, como fazer investimentos com o seu dinheiro. Então você vai aprender a juntar dinheiro e vai aprender a investir dinheiro. Então você vai reservar parte do seu dia para aprender, para ler sobre como investir seu dinheiro. Essa atividade que não era sua antes, você se dedicou algumas horas e essa atividade vai te dar um ganho. Nesse caso, o ganho é financeiro, de fato, né? Mas você teve que estudar, se dedicar, conversar com pessoas para você gerar essa habilidade que você não tinha antes. Imagina que você reserva parte das suas horas de estudo para estudar culinária. Então você vai aprender pratos novos, comidas mais saudáveis, você vai conseguir economizar, vai comer com a mesma qualidade, mas economizando. Então, ou seja, essa é uma atividade de ganho. Você não tinha essa habilidade, estudou, se dedicou a ela e ela passou a te gerar um ganho. Você não sabia falar um idioma, então você vai estudar um idioma, o espanhol, o inglês. Então, as suas horas de dedicação a esse estudo vão te abrir possibilidades. Depois que você aprendeu o idioma, quando surgir uma vaga para que você possa estudar ou trabalhar numa instituição que precise de alguém que fale inglês e espanhol, você já está habilitado, você ganhou essa habilidade no passado e aquilo vai gerar um ganho no presente e no futuro ao longo da sua vida. Percebe que as atividades de ganho, para o Platão, são tão importantes quanto as nossas necessidades básicas,
tão importantes quanto dormir e garantir a nossa saúde, e assim como o trabalho, certo? Gente, aí você vai falar assim, Daniel, mas o esquema do Platão, ele era um filósofo lá de 500 anos antes de Cristo, isso não serve para mim. A minha vida é assim, ó. Vamos lá, como é que é a minha vida? Muitos vão falar, eu passo 8 horas trabalhando e eu não tenho opção de diminuir a minha carga de horário, certo? E outra coisa, Daniel, eu não consigo dormir 6 horas por dia. Eu chego, estou destruído, então eu durmo 8, né? 9 horas, sei lá. Então, você tirou, né? Aqui você era para trabalhar 6, você trabalha 8, em vez de dormir 6 horas, você dorme 8 horas. E as minhas necessidades básicas não dá para eu fazer em 6 horas. Eu pego um trânsito enorme para ir para o trabalho, pego um trânsito enorme para voltar. Tem trânsito na hora que eu vou para a academia, tem trânsito para ir no mercado, ou seja, as minhas atividades, as minhas necessidades básicas não são suficientes às 6 horas, eu vou precisar de mais horas para isso. E nesse esquema aqui, eu acabo liberando apenas 2 horas de estudo para gerar evolução. E aí nas 2 horas de estudo, o cidadão vai lá e fica na frente da TV, ou assistindo um programa desses de entretenimento, é algo mais passivo, não é tão ativo. Então a evolução que essas atividades, assistir TV, um filme, essas outras coisas, se não for muito bem direcionada, elas são mínimas, elas não vão gerar de fato uma evolução. E muitas pessoas travam a sua evolução pessoal porque elas não olham para o principal bem que elas têm, qual é? O tempo. O tempo vai ser uma das suas principais armas para você lidar com as crises. Para você superar as crises, a principal chave é saber lidar com o tempo. Então, se você trabalha 8 horas, você tem que trabalhar de uma forma e tem que ter um hábito de vida que você consiga diminuir essas horas de sono. Em vez de 8 horas, ficar em 7, 6 horas, né? Para que você possa reservar mais horas para a sua atividade de ganho. E você tem que organizar a sua vida pessoal ao ponto de que suas necessidades básicas não te ocupem tanto tempo, para que você possa reservar mais horas para o estudo e assim por diante. Isso aqui seria um dia normal, né, gente? De qualquer cidadão, basicamente. Eu acho que 90% da população vive com esse esquema aqui. Mas ainda tem 2 horas por dia, tá bom, né? No mundo moderno, eu acho que essas 2 horas podem ser bem aproveitadas. Mas o grande problema é porque as pessoas não se dedicam às tarefas de ganho. Elas acham que ficar deitado na rede, deitado no sofá, assistir um filme, isso vai te trazer um ganho real. Não, se essa atividade aqui não for bem direcionada à solução, para que você possa sair da crise, isso não vai te ajudar. Esse é o grande ponto. Você tem que entender e começar a reservar horas de ganho para suas atividades. Você tem que gerar ganho aí. Então, o que é gerar ganho? Aprender coisas novas, ter uma habilidade profissional, ter uma habilidade pessoal, certo? Ou até você realmente ter um hobby, vamos dizer assim, um comportamento qualificado, certo? E aí você vai conseguir ter mais horas. Por exemplo, mas esse esquema funciona bem durante de segunda a sexta, né? No sábado e no domingo, essas 8 horas aqui são diminuídas. E geralmente nós não conduzimos essas horas que nos sobram no sábado e domingo para as nossas atividades de evolução, né? de ganho, nas atividades de ganho, tarefas de ganho. A gente pouco quer estudar e pouco a gente vai desenvolver as nossas habilidades nesses outros 2 dias ao ponto de equilibrar essa equação. E aí a tendência dessas pessoas é o quê? Estagnação. A vida fica do mesmo jeito, certo? Por exemplo, uma atividade de ganho, ler um livro, certo? É uma atividade que vai te abrir os seus horizontes, abrir a sua mente para outras ideias. E às vezes já vi várias pessoas que, olha, Daniel, depois que eu li um tal livro, tal coisa aconteceu comigo, a minha mente se expandiu e assim por diante. Então você tem que forçar essas atividades de ganho, né, fazendo com que você tenha novas ideias, ventile novas ideias,
certo? E isso tem que se tornar um hábito de vida, tá ok? Só voltando aqui, ó. Olha o tópico que eu estava falando, mudar os hábitos de vidas. Isso aqui, ó, o que sempre funciona numa crise? Não agir por medo, se dedicar a tarefas de ganho, ou seja, aprender habilidades novas, mudar os hábitos de vida, controlar melhor seu tempo, saber decidir, liderar a própria vida e ajudar o próximo, né? Então, esses são os elementos que nós estávamos falando nesse tópico. Outra coisa que vai te ajudar aí, olha, você tem que desenvolver as suas tarefas de ganho nessas 4 faces aqui. Ou você pode desenvolver uma habilidade científica, um estudo formal, às vezes você está formado na faculdade, fazer uma especialização, fazer um mestrado, vai te ajudar a desenvolver essa veia artística que todo ser humano tem. Você pode desenvolver um trabalho voluntário, uma veia política, ajudar as pessoas, fazer algo que seja para a comunidade, para o todo, essa é a nossa veia política, certo? Desenvolver uma atividade artística, tocar um instrumento, pintar uma arte, atuar, né? Teatro, poesia, escrever, ler, não importa. Qualquer atividade que te leve a desenvolver a arte. A religião também, né? Muitas pessoas acham que a religião é contraditória à filosofia. Não, no caso não. A religião é um sentimento que nós podemos desenvolver, certo? Um sentimento religioso, uma visão de perfeição, uma busca por Deus e pela perfeição em todas as coisas. Essa visão religiosa pode ser desenvolvida, né? Quando você junta tudo isso, surge um eixo, que é a filosofia, que te ajuda a desenvolver todas essas 4 faces da pirâmide, né? Tem um artigo muito interessante, né? Tem uma série de artigos da Nova Acrópole que eu recomendo, né? Então tá nesse site aqui, ó, acropole.org.br/artigos, onde tem uma série de textos que vão falar dessas 4 faces aqui do ser humano como uma forma de desenvolvimento. Lembrando que essas são atividades de ganho, vão te ajudar a evoluir no seu momento de crise. E aqui é muito interessante. Isso aqui é a teoria, né, gente? Olha, vamos lá. Vou voltar aqui só para vocês terem ideia. O que funciona? Busca de estabilidade, sabedoria, respeito com atenção às pessoas, né? Foco na solução e não no problema, pensar o global e agir local, soluções sistêmicas, uma rede de relacionamentos sustentáveis, tudo isso vai te gerar ganho, né? Ou vai te ajudar a sair da crise. E essa outra listinha, não agir por medo, se dedicar a tarefas de ganho, mudar os hábitos de vida, saber decidir, liderar a própria vida, ajudar o próximo. Agora eu vou mostrar para vocês que isso aqui não é teoria, isso aqui é prático. Eu vou mostrar uma série de histórias reais de que pessoas que entenderam essas ideias, canalizaram essas energias e conseguiram prosperar mesmo na crise, certo? Então é uma sequência de histórias aqui que é bem interessante. Quer ver? Vamos lá. Eu vou passar com calma com cada uma delas, né? Vou ler e você pode ir acompanhando aí, mas eu vou ler o texto na íntegra, depois eu faço os meus comentários, tá? Primeira coisa, banco imobiliário. Banco imobiliário é um jogo de tabuleiro bem interessante, né? Só que ele foi inventado nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos viviam ainda uma ressaca da quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e da recessão econômica que surgiu. Não havia dinheiro no mercado para quem quisesse comprar imóveis, terrenos ou investir nas fábricas. Desempregado, Charles B. Darrow mostrou um jogo aos executivos da Parker Brothers em 1934. Ele tinha a ideia de que, se não era possível investir na vida real, as pessoas gostariam de se imaginar investindo. O jogo foi rejeitado e então ele decidiu produzir sozinho. O tabuleiro com o nome de Monopoly caiu nas graças imediatamente, fazendo com que a Parker, que era a empresa, né, revisse a sua opinião, a sua posição. Até hoje é campeão de vendas no mundo todo.
No Brasil, o jogo foi vendido pela Estrela com o nome Banco Imobiliário, certo? Esse artigo que eu tirei, isso está aqui nesse site, no insper.edu.br, tá? Tem esse link aí, depois eu deixo na descrição para vocês poderem acessar o artigo na íntegra. Mas essa é a história. O que o nosso Charles Darrow fez? Ele não se acanhou, ele não teve medo de, mesmo desempregado, investir o seu tempo e a sua energia em uma tarefa de ganho, certo? Essa que é uma tarefa de ganho. O que é tarefa de ganho? É quando você tem uma ideia e você investe seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia para que aquela ideia saia do papel e passe a ser concretizada, né? Imagina aí, o Charles Darrow lá na casa dele, desempregado, e a esposa dele pergunta assim: olha, o que você está fazendo? Não, eu estou inventando um jogo de tabuleiro. Com certeza ele deve ter sido repreendido várias vezes, não só pela esposa, mas pelos amigos. Ah, cara, vai trabalhar, vai procurar um emprego, fica querendo inventar um jogo aí, né? Essa pessoa tinha o foco em quê? Na solução. Ele não agiu pelo medo de ser, vamos dizer assim, execrado, né, maldito pelos seus companheiros, pelas pessoas, né? Ou se ele vive num ambiente mais favorável, a família falou: poxa, que legal, investe nessa ideia porque ela vai dar certo. Então, não importa qual é o ambiente que você vai estar, você vai ter fatores que vão ser difíceis de lidar e vão ter fatores muito positivos que vão te impulsionar aquela ideia. Mas você não pode ignorar todo o contexto. Você tem que manter a sua mente focada e dedicar o seu tempo para as tarefas de ganho. No caso aqui, esse jogo se tornou aí um jogo mundialmente conhecido e ele com certeza teve uma ascensão econômica e ele conseguiu sair de uma situação muito difícil, que era estar desempregado no meio de uma recessão, de uma quebradeira no país todo, certo? Primeira história, só para vocês entenderem que aquilo que eu falei lá não é teoria, isso aqui funciona na prática. Vamos lá para a próxima história? Próxima história, muito interessante, de quem é? Cadê? Nescafé. A procura pelo café no início dos anos 1930 caiu consideravelmente em todo o mundo, prejudicando os produtores do Brasil, que na época tinham maior produção de grão do planeta. Milhões de sacos de café estavam sendo destruídos, até que a Nestlé teve a ideia, a pedido do governo brasileiro, de fazer com um produto que já fazia com leite, transformar em pó. A intenção era torná-lo mais durável. O lançamento foi feito em 1938, alcançando rápido sucesso na Europa. Na época, os produtores de café torrado e moído fizeram grande pressão contra o produto, mas nada adiantou. Atualmente, a Nescafé é a marca e a mais valiosa da Nestlé, certo? Olha só, gente, vamos lá. Imagina você com um monte de café apodrecendo nos seus estoques e aí você poderia ficar: olha, ninguém quer mais comprar café, tem muita oferta, o preço está caindo, né? A vida é injusta, a culpa é dos europeus, a culpa é dos Estados Unidos, a culpa é das empresas que estão tentando, né, acabar com o nosso negócio. Eles têm medo do Brasil se tornar um gigante. Então, tem muitas pessoas que ficam com essa mentalidade mesquinha e não conseguem ver dentro da crise uma oportunidade. Então, o governo brasileiro pediu para essa empresa foi lá, criou, transformou o café, produto, grão, em algo em pó, que fosse solúvel, que pudesse ser adicionado, é claro, alguns conservantes para ele não estragar, mas que ele ficasse durável por mais tempo, mais acessível por mais tempo. E foi um grande sucesso, né? E mesmo com a pressão dos mercados, da concorrência que a gente sabe que sempre vai ter, né? Todo empreendedor, quando vai empreender, fazer cara, sempre tem concorrente, não importa, sempre tem alguém que vai tentar atrapalhar o seu negócio, dificultar. Mais um empreendedor, uma pessoa que está focada na solução, vai resolver e sair da crise. Outra coisa, lembra daquela frase que eu coloquei lá? Pensar global, mas agir local.
nesse sentido aqui se aplica exatamente essa frase. O mundo todo estava com excesso de café e tinha muito café disponível. Isso é o global. Ótimo. Mas o que eu posso fazer? Se eu estou no Brasil e eu tenho café disponível, eu posso criar um produto que aproveite e aumente a vida do café. Né? Então eu vou agir com os meus recursos, dentro do meu contexto, com aquilo que já tem. Já existia tecnologia de fazer o leite em pó. Então fazer o café em pó era algo que era similar, não era algo assim absurdo. Percebem? Que o pensar global e agir local, isso vai sempre funcionar. Então é uma das máximas aí para você sair da crise, além de você refletir. Essas histórias aqui é bom a gente ler, refletir, ler de novo, refletir, porque elas vão dando muita inspiração para você encontrar a saída da crise para você. Lembra que a crise é mental, ela não ela é um problema individual inicialmente. É uma falta de esperança e de perspectiva. Se você começa a ter esperança e perspectiva, você sai da crise, certo? Então, pense em como você pode sair da crise com os recursos que você tem no seu momento. É apenas deixar o desespero de lado e começar a encontrar uma nova esperança, né? Vou passar aqui para o próximo slide para você ter uma ideia. Outra ideia muito legal que eu achei aqui nas nossas pesquisas, o produto Nutella, que todo mundo gosta, eu particularmente gosto, né? Na Itália, na devastada Itália, pós-Segunda Guerra, o cacau à vida sumido dos campos. Foi aí que um confeiteiro da região de Piemonte, Pietro Ferrero, resolveu criar um creme mais em conta, ou seja, mais barato, feito de avelã, açúcar e somente uma pitada de cacau. Com o sucesso que a receita causou logo no interior italiano, o negócio só cresceu. Primeiro era recheio de bolo, depois passou para um creme até virar o objeto de desejo pelos loucos por doce. No período de 2013 a 2014, o Grupo Ferrero, detentor da marca, registrou um faturamento consolidado de 8,4 bilhões de euros. Gente, é inspirador, né? Vem aqui é melhor. Então, ou seja, esse produto ele é super valorizado, né? Ele não é um produto muito valorizado. Saiu justamente do pior momento da história da humanidade, talvez, que a gente tenha pós Segunda Guerra. Então o mundo todo estava numa depressão, tudo destruído, e o cara começou a fazer o quê? Pequena coisa, uma receita nova. Uma pequena receita nova, uma adaptação. E ele fez isso com muita dedicação, com muito carinho, ele fez isso com muito afinco. Era uma solução objetiva, clara, pequena, que poderia ser aplicada localmente onde ele morava, onde ele estava. Ele não precisou importar nada, não precisou. É só uma adaptação. É para a gente entender que o poder das pequenas coisas. As pequenas coisas, quando são feitas com constância e perseverança, elas geram resultados muito significativos. Então, esse caso da Nutella, aí a gente vê que realmente é uma receita e todo mundo gostou, foi uma solução, era um substitutivo, um produto que substituía, e muita gente gosta do chocolate. Logo, é claro que junto com isso teve muito trabalho duro para chegar aos resultados de hoje, muita dedicação, muitas pessoas envolvidas para depois fazer com que isso se tornasse um produto global, certo? Mas já fica aí a inspiração, né? Pequenas receitas já dão resultados significativos. Próxima história, só para vocês terem ideia, vamos lá. A Vespa é aquela moto, né? Modelo de moto não muito tradicional, mas ele é um modelo diferente. Vamos lá. O surgimento da Vespa, modelo de moto que se tornou símbolo da Itália, é uma história de adaptação de uma empresa que já era grande, a indústria de aviões Piaggio. A indústria Piaggio, que faturou durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha mais mercado tão promissor pela frente. Com o país em ruínas, Enrico Piaggio buscou criar um novo meio de transporte que pudesse suprir a necessidade de locomoção básica da população italiana. Também era um novo jeito de usar o maquinário, que antes servia para fabricar aeronaves.
O primeiro protótipo da Vespa foi apresentado em 1945, então estava no finalzinho da guerra mesmo. E a marca logo se tornou um fenômeno mundial. O grupo italiano Piaggio anunciou neste ano que trará suas marcas Piaggio e Vespa para o Brasil ainda em 2016, a reportagem de 2016, né? Mas aqui é uma ideia muito interessante, uma forma muito criativa, muito realista de sair da crise. Você adapta aquilo que você faz para um novo produto, uma nova necessidade. Então você observa o mundo, observa as mudanças do mundo, o que as pessoas precisam hoje, se locomover. E aí ele, junto com sua equipe, com seus engenheiros, com todo o seu maquinário, adaptou. Gente, a diferença entre fazer um avião e uma moto parece muito grande, certo? O produto sim é muito diferente, mas a inteligência, o modo operante, a cadeia de suprimentos, isso não é diferente. Então, para um bom engenheiro construir um carro ou uma moto não é muito diferente, certo? Ele vai adaptar as coisas ali, e o amor pelo que a gente faz e a necessidade que a gente tem para fazer as coisas são um combustível aí muito interessante. Mas é uma história muito interessante porque se tornou um modelo de moto vendido no mundo todo. Até hoje é um modelo de moto bastante produzido ao longo do mundo. E com certeza ele perdeu o mercado dos aviões, mas ganhou o mercado de moto. Talvez o mercado de moto seja muito maior do que os dos aviões, né? Então, só para vocês terem ideia, que ele não estagnou na crise, ele melhorou. Ele se tornou muito mais promissor com essa ideia do que com as dos aviões, por exemplo, certo? Fica a dica aí. Vamos passar para a próxima história? Todas essas são histórias reais, tá, gente? Vamos lá, então. Essa aqui é uma história nacional, a história da Localiza, que é uma locadora de automóveis, certo? A história da Localiza mostra a capacidade de um empreendedor que tem uma visão ao longo prazo. Considerado atualmente a maior locadora de automóveis da América Latina, a empresa surgiu em meio à crise de petróleo, em 1973. José Salim Matar Júnior iniciou o negócio com 6 Fuscas, em Belo Horizonte, numa época que não era aconselhado investir em automóveis, por conta da explosão do preço dos combustíveis. A estratégia adotada foi de continuar oferecendo um bom serviço, mesmo com as adversidades. Em 1979, na segunda crise do petróleo, ou seja, a gente teve várias crises do petróleo no Oriente Médio, né, gente? Eu mostrei naquela lista lá no início, né? O empresário, ao invés de segurar o capital, expandiu a marca e decidiu comprar locadoras de carros locais. Herdava a frota e o cadastro de clientes. A Localiza tem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo desde 2005 e está presente em 372 cidades em 9 países, né? Então essa é a reportagem de 2016, né? Só para vocês terem ideia. Ou seja, lembra que eu falei, olha, ações tem que ser contínua. Para você sair de uma crise e entrar num novo patamar, você tem que ter uma ação que seja contínua, ela tem que se perpetuar ao longo do tempo. E esse é um exemplo de uma pessoa que conseguiu fazer do negócio, mesmo em momentos difíceis, adaptar, encontrar um nicho de mercado, se dedicar, e hoje se tornou uma das grandes empresas aí, nacionais aí, e até a nível internacional também, certo? Então, sempre há esperança. Próxima história, quer ver? Vamos lá? Vou passar aqui. Essa aqui é mais recente, né? Mas vamos lá. É da Airbnb, né? Airbnb é um site que presta serviços, né, de locação de imóveis, tá, gente? É muito famoso aí. Mas vamos lá. Como é que surgiu essa empresa? A crise mundial de 2008, né, lá nos Estados Unidos, foi uma crise imobiliária, hipotecária, que depois se desdobrou em crise financeira, né, fez com que muitas pessoas e empresas parassem para repensar o consumo, levando em consideração a recessão global. As novas tecnologias e redes sociais deu um novo sentido sobre o compartilhamento. Em meio à busca de baratear o serviço, Brian Chesky, Joey Gabian
e Nathan Blanksharks, o nome deve ser esse, né? Criaram naquele ano o Airbnb em São Francisco, na Califórnia. A ideia é criar um mercado comunitário para pessoas anunciarem e reservarem acomodações em seus próprios imóveis. Hoje a startup está avaliada em 25 bilhões, mais de 25 bilhões de dólares, certo? Então isso aí são dados de 2016, né? Então a gente já tem aí uns 4 anos depois dessa reportagem, com certeza esse valor aí já superou em muitas vezes, porque essa empresa continua atuando e funcionando muito bem, certo? Compreendem então, gente, qual é a importância de você saber identificar qual é a necessidade do mercado, das pessoas, e mesmo em momentos de crise você cria a sua oportunidade, né? Tem uma frase entre os empresários, é assim, né? No velório há quem chora e há quem vende lenços, né? É meio, né, exagerada a citação, mas ela é também às vezes inoportuna, né? Mas é só para mostrar que em momentos que são difíceis você pode encontrar uma saída para a crise, né? Vamos lá. Próxima história também é recente, certo? É da Uber. Uber bastante conhecida também, né? É um aplicativo para que você possa fazer transporte, né, individual no seu próprio carro, né? Presente atualmente em 16 cidades brasileiras, isso em 2016, né? Hoje ela já está em muito mais. A Uber também surgiu como um momento de pós-crise em 2008, né? Quando a economia dos Estados Unidos ainda se recuperava e muitas pessoas buscavam os bicos, né? As pessoas queriam fazer bicos para complementar a renda. O serviço que foi criado porque os empreendedores Travis Kalanick e Garrett Camp tiveram dificuldade de pagar um táxi em Paris em uma noite de neve. Inicialmente contavam apenas com carros de luxo pretos. Foi quando os sócios perceberam que podiam oferecer um serviço padrão no mundo cada vez mais globalizado, mas com um preço mais acessível, em uma nova lógica de se locomover nas cidades. Hoje o Uber é avaliado em 65 bilhões de reais. Em 2016, tá, gente? Hoje ela está realmente muito mais valiosa que esse valor. Mas é só, ou seja, quando você vai pegar um táxi, eu já peguei muito táxi, né? Nunca tive uma ideia assim fantástica, não. Ou seja, não é como as experiências que nós temos é uma coisa, a percepção que nós temos das experiências é outra. E aí você precisa estar sempre atento do quais são as suas habilidades, quais são as suas potencialidades e como você vai identificar essas potencialidades e depois fazer essa ideia florescer, né? Então, essa aqui é uma ideia muito interessante, né? Tá vendo que essas histórias todas mostram de como nós podemos aproveitar melhor as crises, né? Vou voltar aqui o que sempre funciona. Vamos lá, ó. Lembra, buscar estabilidade e sabedoria, ou seja, esses caras todos estudaram o mercado, estudaram as soluções, se adaptaram, né, com muito respeito e com atenção, né? Atenção ao momento presente. Foco na solução e não no problema. Nenhum deles ficou chorando sobre as crises. Todos eles agiram localmente, com os recursos que eles tinham no momento em que eles estavam, com aquilo que era disponível para eles. Eles buscaram soluções sistêmicas. Ou seja, solução sistêmica. Por exemplo, no caso lá, para você trocar o produto, você fabrica aviões e vai fabricar Vespas, uma moto, você tem que mudar todo um sistema. Novos clientes, novos fornecedores, né, adaptar um maquinário, treinar seus funcionários, ou seja, e fazer todo um trabalho que antes você não tinha. Mas tem que ser uma solução global, ela tem que envolver várias áreas da sua vida, vários elementos novos que vão surgir. E uma rede de relacionamentos sustentáveis. No caso lá, ele já tinha engenheiros que faziam avião, botar esses engenheiros para fazer moto não era tão difícil, porque se os caras são engenheiros, eles vão entender de toda a arte da engenharia, e aí é uma adaptação. Mas essa rede sustentável de relacionamentos, ela é muito importante. Ninguém tem sucesso sozinho, gente, isso é uma máxima.
todos nós, se nós queremos ter sucesso, nós vamos ter que nos associar a pessoas que também querem ter sucesso, certo? E aí, dando sequência na nossa lista, não agir por medo. Você vê, todos eles tinham muitos motivos para ficarem com medo, ficarem acanhados, né? E eles se dedicaram às tarefas de ganho. Nenhum dessas histórias as pessoas estavam só focadas em pagar as contas, manter as coisas funcionando com suas tarefas administrativas. Não, você tem que se dedicar ao ganho, às tarefas de ganho, de aprender a evoluir, continuar evoluindo. E aí as mudanças de hábitos de vida são notórias para todo mundo. Você não pode ser resistente às mudanças. Você tem que ser um vetor de mudança. Você tem que mudar primeiro. E isso é saber decidir. E essas pessoas lideraram a própria vida, não ficaram esperando o governo, a vida, o Papa ou alguém resolver os problemas. Não. Nós temos que criar as nossas próprias soluções. E ao fazer isso, você vai estar ajudando o próximo. Ou ajude o próximo de fato com aquilo que ele precisa, porque é uma forma também de humanizar nesses momentos de crise. Ok? Dúvidas até aí? Então vamos dar sequência. Não é difícil lidar com as crises. A crise é sempre uma oportunidade. Eu vou avançar aqui nos slides para que a gente entre na última parte da nossa palestra, certo? Onde eu falo de... Ali são habilidades no geral, né? Mas existem 4 habilidades que vão ser essenciais para que você possa desenvolver. Eu chamo que são pré-requisitos, certo? São pré-requisitos para que você possa dar o primeiro passo para você sair dessas situações difíceis, né? São 4 ideias aqui. Primeira coisa, 4 habilidades pessoais para te ajudar a sair da crise. Primeira delas, liderança. Se é algo que você pode ler e se dedicar, é a liderança, né? E a liderança consiste em saber decidir e saber assumir responsabilidades. Por isso que quando você perde seu tempo botando culpa nos outros, reclamando, justificando, você não vai estar ganhando nada. Você está perdendo o seu tempo. O tempo não volta. Se você perdeu o seu tempo, já era. Agora, quando você se dedica a assumir as suas responsabilidades, tomar decisões conscientes e se dedicar às tarefas de ganho, isso muda. Depois, se dedique à inovação. Inovação é o quê? Ideias claras e confiança. Você tem que confiar na sua... Lembra que a crise é uma perda da nossa esperança? Então, você tem que automaticamente buscar ter confiança em si mesmo e buscar ideias inovadoras. E as ideias inovadoras vêm de ideias claras. Como é que você tem ideias claras, Daniel? Estude filosofia, leia os clássicos, converse com pessoas mais experientes, mais sábias que você, busque conselhos de pessoas que são notoriamente mais habilitadas que você, se aproxime de pessoas mais responsáveis que você. Isso vai te ajudar a ter ideias claras. Pergunte, né? Quando eu tenho uma dúvida, eu tenho a minha agenda aqui e eu tenho uma dúzia de pessoas que eu sei que eu posso ligar, que são confiáveis, que às vezes eu posso pedir uma ideia e esclarecer uma ideia, mas a inovação é o vetor que vai te ajudar a sair das crises. Depois, constância. Você tem que saber lidar com o seu tempo, tem que saber lidar com a sua energia, você tem que ter ritmo. Num período de crise, você tem que ter horário marcado para levantar, não pode ficar na cama até a hora que quer, não funciona, isso é negligência com o próprio tempo. Você tem que ter planejado todas as horas do seu dia. Ou você vai estar descansando, descanse, na hora está estudando, está lendo, está pesquisando algo, está treinando, está se exercitando, não importa. Todas as horas do seu dia tem que ter um objetivo bem claro e bem definido, certo? E você tem que criar um ritmo que seja agradável para você. É um estilo de vida que isso possa te fazer feliz realmente, mesmo nos momentos de crise, né? E depois, você tem que ter perseverança, ou seja, o que é perseverança? É organizar a sua vida e manter a sua fortaleza, manter a sua força, manter a sua fé, manter o seu foco. Isso tudo vai te trazer essa perseverança, ou seja, não desistir. Não se sai de uma crise rapidamente. Todas as crises demoram anos para serem superadas, certo? Porque são
As crises foram criadas por anos de negligência ou anos de deixar as coisas como estão. Para você sair dela, você vai ter que investir talvez o mesmo tempo que surgiu para ela, que levou para ela ser criada, para você sair dela. Então as crises não são fáceis não são rápidas de serem superadas. Elas necessitam de uma perseverança ao longo do tempo e você tem que manter sua fé, sua força, o seu foco e assim por diante. Essas 4 habilidades juntas vão te habilitar para você começar a fazer o seu plano de ação, certo? E isso é claro que você vai ter que alimentar. Dando continuidade, dando continuidade aqui, próximo slide. Isso aqui é muito legal. Vem aqui comigo, porque aqui é melhor. Vamos lá. Só para vocês terem ideia, eu fui contratado por uma empresa de educação, para dar um curso de oratória no começo do ano, né? Ótimo, era uma faculdade. E aí, dentro dos meus estudos constantes, né? Eu peguei uma reportagem lá, que foi feito um fórum econômico em 2019, e eles elencaram 10 habilidades profissionais. Lembra, gente, eu falei de habilidades pessoais anteriormente. Agora eu quero te falar de 10 habilidades profissionais que um profissional deveria aprender para se dar bem no século XX. Basicamente, no ano de 2020. Era uma orientação. Olha, cara, se você quer ter sucesso na sua vida profissional em 2020, né? O pessoal lá desse fórum econômico, saiu também na revista Forbes, fez uma reportagem sobre isso, dessas 10 habilidades que são importantes para você se desenvolver. E aí eu peguei essas 10 habilidades. E aí eu fiz uma comparação com o curso de filosofia, a maneira clássica, que a Nova Acrópole faz. Ou seja, dessas 10 habilidades, 8 são desenvolvidas dentro do curso de filosofia, a maneira clássica, que a Nova Acrópole desenvolve, que ela traz, ou seja, o sistema de educação clássico da Nova Acrópole aborda. Então, ou seja, às vezes os meus amigos têm dificuldade de falar assim: Daniel, mas você estuda filosofia para quê? Meu amigo, tá aqui, ó. Essas 10 habilidades aqui que os especialistas do Fórum Econômico Mundial relatam que é importante para um profissional desenvolver, elas não são aprendidas nas escolas. Elas são pouco, em algumas faculdades sim, mas elas são pouco abordadas nas faculdades. E aí eu trouxe essas 10 habilidades para vocês terem uma ideia, e aí vocês vão acompanhar junto comigo aí a importância dessas 10 habilidades. Vamos lá, então? Dando aqui as 10 habilidades. Primeiro, capacidade de solucionar problemas. Isso é uma questão filosófica, puramente filosófica. Você só vai conseguir, né, aprender a lidar com problemas quando você passar a se envolver com muitos problemas, certo? Isso é muito importante. Então, e a filosofia é justamente essa, é a grande sacada da filosofia, esse é o grande objetivo da filosofia: solucionar problemas. Como a gente faz isso na prática? Tá lá, né? Foco na solução e não no problema. Você tem que elaborar soluções e testar se essas soluções são lógicas, se essas soluções são plausíveis, se essas soluções são possíveis, se elas cabem diante do tempo, se as pessoas envolvidas vão ser capazes de operar essa solução e vai assim por diante, certo? Segunda característica, segunda habilidade: pensamento crítico e análise de dados. Opa, e aí? Um filósofo, será que faz isso bem? Aliás, o pensamento crítico é justamente uma das principais habilidades de um filósofo. Quando um filósofo lê algo, ele não simplesmente lê. Ele se pergunta: quem escreveu isso? Por que esse cara escreveu? Qual era a motivação dele? Qual era o contexto social que esse cara escreveu isso? Essa questão. Olha, ele tinha qual o objetivo ao escrever esse texto? O que esse texto diz que é relevante? O que esse texto diz que outras pessoas disseram que é relevante? Olha, como é que eu posso aplicar esse conhecimento? Como é que eu posso viver esse conhecimento? Todas essas questões são o quê? São questões que um filósofo, uma pessoa que tem análise crítica, vai fazendo.
Olha, em que medida esse texto ele é aplicado? Em quais situações ele pode ser aplicado? Em quais situações ele não pode ser aplicado? Quais são as ideias corretas? Quais são as ideias erradas? Tá vendo que aqui eu posso te demonstrar uma série de requisitos que uma pessoa pode fazer ao ler um texto. E isso, é claro, não se limita a só um texto. Tudo que você for fazer, você precisa ter um pensamento crítico, saber analisar os dados. E isso, inclusive, está virando tem uma ciência chamada de análise de dados, né? Ciência de dados, né? É um profissional da área de informática que aprende a usar programas de computador para pegar o Big Data, pegar as informações em grande escala, tratar essas informações e gerar conhecimento para tomada de decisões, né? Então essa é uma habilidade que são os profissionais de hoje que estão sendo muito bem qualificados, estão sendo bem remunerados para fazer isso, né? Depois, criatividade e inovação, tá aí, também já falamos bastante de criatividade e inovação. A filosofia, né, vai trabalhar uma série de conexões neurais, vai desenvolver a sua mente ao ponto de você ter maior criatividade, certo? E também saber, às vezes a criatividade pode ser dos outros, né, mas você pode ser capaz de avaliar a criatividade dos outros e saber trazer uma inovação desse caso. Vou contar uma história para vocês aqui extra, vamos lá. Uma história extra aqui para vocês. Tem uma história que se passa numa fábrica, né? Isso aconteceu no Brasil, é uma história entre os empresários que ela é muito comum, né? Na década de 80, se vocês se lembram, né? Eu sou da década de 80, então tem muitas pessoas que vão lembrar que as pastas de dentes eram naquelas embalagens de alumínio, né? Então, teve uma reunião de diretoria de uma grande empresa multinacional que fabricava pastas de dentes e eles queriam ideias para poder fazer o que? Aumentar o consumo de pasta de dente. E aí todo mundo, os executivos lá estavam reunidos, cada um tentando expressar suas ideias e apresentar um modelo onde aumentasse o consumo de pasta de dente aqui na região. Acontece que tinha um faxineiro que estava limpando a sala e ele ouviu a conversa dos executivos. E aí ele, muito educadamente, falou assim: olha, gente, me desculpa, eu acabei ouvindo o assunto de vocês, eu tenho uma ideia que pode ajudar vocês a aumentar o consumo de pasta de dente. Cara, mas naquela época existia um preconceito muito grande com as pessoas de baixo escalão, que tem um emprego mais simples, né? E essa pessoa foi muito repreendida, falou: olha, sai daqui, você só podia estar limpando, você está atrapalhando a nossa reunião, e expulsaram o limpador, né, a pessoa que limpava o chão da sala, né? E um dos executivos, né, viu aquela cena, provavelmente ele não concordava com a forma com que foi tratado aquela pessoa, e ele saiu junto com o faxineiro. E lá fora ele falou assim: olha, me conta aí qual é a sua ideia, o que você ia sugerir lá na reunião, o pessoal acabou te expulsando, mas fala para mim, eu estou aqui para te ouvir. E aí o faxineiro falou: olha, é muito difícil você tirar pasta de dente daquela embalagem, né? Você fura, tem que fazer um furinho e aí não sai direito, você tem que ficar apertando, então é difícil tirar a pasta de dente. Se a pasta de dente tivesse uma embalagem com uma boca um pouquinho maior, você apertasse, ia sair mais pasta de dente. Então, se sair mais pasta de dente, as pessoas consomem mais, logo elas vão precisar comprar mais e isso vai aumentar o consumo. E o executivo ficou muito atento àquela ideia, assimilou a ideia, levou para o laboratório, fez protótipos, né? E depois, na próxima reunião de diretoria, ele apresentou, né? Dizem que esse novo modelo de embalagem é o atual, né? Que é uma pasta de dente não de alumínio, mas de plástico, e ela tem uma boca muito maior, né? Eu acho que em torno de 25% maior do que uma boca normal. E só essas mudanças de embalagem geraram um consumo de 30% a mais de pasta de dente no mesmo período, para vocês terem ideia, né? E aí é claro que esse executivo foi muito bem qualificado depois, né? Ou seja, às vezes você saber ouvir as ideias dos outros e saber prototipar, saber colocar ela num projeto e fazer os cálculos adequados é o mais importante, né, em relação a essa inovação e criatividade. Você tendo essas outras capacidades juntas vai te ajudar aí ter
a habilidade de lidar com as crises, né? Quer ver? Ó, vamos dar sequência aqui. Isso eu estou falando de criatividade e inovação. Dando sequência, gestão de pessoas e liderança, né? Ou seja, ninguém tem sucesso sozinho, gente. Nós, se queremos sair da crise, o melhor é que você aprenda a sair junto com outras pessoas, né? Tem uma máxima também entre os executivos, é o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado, né? Então, se você quer que seus projetos andem e se desenvolvam ao longo do tempo, você precisa levar pessoas com você, você precisa liderar pessoas, você precisa motivar as pessoas, fazer com que elas comprem a sua ideia, apoiem o seu projeto para que ele possa se desenvolver. Isso é liderança. Liderança é simples, gente, é influência. Se você é capaz de influenciar as pessoas, você tem maior capacidade de liderança, certo? E é óbvio também que liderança é uma coisa e trabalho em equipe é outra, certo? Porque às vezes você faz parte de uma equipe e você já está sobre a gerência de outros líderes. Melhor, isso não impede também, tá, gente? Você pode ter um cargo inferior e ainda assim ser um líder, uma pessoa influente dentro daquele grupo, dentro daquela instituição. Não estou falando disso. Estou falando que você tem que aprender a trabalhar em equipe. Não importa o seu cargo, a sua posição, você precisa trabalhar em equipe. E isso é algo muito importante. Na Nova Crop, nós temos muitas oportunidades de trabalhar em equipe, porque a Nova Crop é uma instituição toda feita por voluntários. Então, as pessoas lá são voluntárias e os alunos que passam a fazer o curso têm a oportunidade também, se quiserem, de serem voluntários. Isso nos ensina a trabalhar em equipe em diversos projetos, em diversas ações sociais e assim por diante, que é muito interessante. É um convite a mais aí para vocês. Dando sequência, inteligência emocional é algo que eu gosto muito, já dei vários cursos de inteligência emocional. Aliás, vou até marcar uma palestra, um curso à distância aí nesse período sobre inteligência emocional, porque isso aqui vale a pena tratar com mais detalhes, certo? Inclusive tem um livro que eu li recentemente que eu vou indicar para vocês no finalzinho da palestra, sobre inteligência emocional, sobre agilidade emocional, que é um tema que vale a pena um estudo mais profundo. Lembra lá que eu falei das atividades de ganho? Pois é esse ponto. Se você tem que se dedicar a entender o que é inteligência emocional, como desenvolver a inteligência emocional, como ter essa agilidade emocional no seu dia a dia, certo? Julgamento e tomar decisões. Isso aqui também é outro tema muito importante, por isso eu separei um outro livro para você aprender a tomar decisões, fazer julgamentos mais assertivos, e é um dos livros que eu também li, que eu achei muito interessante, que cabe exatamente aqui na nossa palestra de hoje, certo? Vou indicar lá no finalzinho para você separar para as suas atividades de ganho, certo? Habilidade em tecnologia, isso aqui é óbvio, né? Por exemplo, eu sempre dei aula online por muito tempo, né? Dou consultoria para professores, para instituições, para os professores terem essa habilidade de dar aula online. Mas eu sempre fiz em estúdio, com aquela equipe que te dá o suporte, né? E aqui eu estou fazendo em casa, sozinho, com os meus equipamentos. Então, nas últimas semanas, eu vou estudar como é que funciona cada um dos equipamentos, como é que integra tudo isso, como é que joga a telinha ali, como é que joga a letrinha aqui. Então, ou seja, a gente está sempre aprendendo essa habilidade de lidar com as tecnologias. Aliás, a minha primeira palestra que eu fui fazer online não deu certo, não. Eu filmei, gravei, mas ela não transmitiu. Mas acontece, gente, não se preocupem. É sempre um desenvolvimento. Nada na vida vai ser perfeito. Você tem que se arriscar, você tem que se expor, você tem que colocar o seu time todo, todas as suas energias focadas para fazer aquilo funcionar. Depois os resultados vão vindo, não se preocupem, certo? Negociação e argumentação, isso aqui é muito legal também, eu adoro, tem um curso que eu dou para empresas sobre negociação e argumentação. Vou deixar também vou preparar uma palestra, né, sobre esse tema aqui nas próximas oportunidades. Aliás, vou fazer melhor, vou me comprometer com vocês, vou fazer uma palestra
de cada uma dessas habilidades para que vocês possam ter esse currículo e saber aonde eu posso desenvolver isso aqui de forma mais consciente, né? Vou fazer uma maratona aí dessas 10 palestras nos próximos meses, né? Talvez uma por semana ou uma a cada 15 dias. Vou deixar um cronograma com uma palestra para cada uma dessas habilidades aqui, porque eu acho primordial que você se prepare nesse momento de crise, ou você se qualifique nesse momento de crise para você sair da crise melhor do que você entrou, certo? É assim que a gente se adapta, é assim que a gente supera uma crise. E adaptação e flexibilidade cognitiva. É aquele exemplo que eu citei, justamente do dono da fábrica de aviões, né? Que conseguiu adaptar seu maquinário para um novo desafio e fazer motos, né? Então essa habilidade também nós podemos desenvolver. Essa é a fonte aonde é do Fórum Econômico, né? World Economic Forum. Tirei daqui da revista Forbes nesse link, vou deixar também na descrição para vocês poderem acessar. Muito bem, vamos dando sequência aqui. Então, gente, é só para vocês terem ideia que uma coisa é habilidade pessoal, outra coisa é uma habilidade profissional. Uma coisa está conectada com a outra, né? Não existe uma separação dessas coisas, na verdade, tá? Isso é só uma didática. Só para você ter uma ideia, tem um slide aqui que eu quero mostrar para vocês, né? É esse aqui, ó. Como é que um grego pensava e via a vida? Nós temos 3 elementos aí dentro da filosofia grega, vamos dizer, certo? Primeiro é o nosso corpo físico, que é representado por esse primeiro círculo aqui, é o nosso corpo somático. Então é o nosso corpo físico, a nossa energia, a nossa vitalidade está aqui, certo? E aí junto com isso, nós temos a nossa psique, que é o que os psicólogos estudam, né? Eu também adoro a psicologia, eu sempre leio algo sobre esse tema que é muito importante. A psicologia é o quê? O que é a psique? 2 coisas juntas. A sua mente, que calcula, que raciocina, que organiza, e suas emoções. Sua mente e as suas emoções têm que estar em conjunto, têm que estar em harmonia, senão não vai funcionar. E por último, nous, que é a nossa alma imortal, que é o nosso espírito humano. Esse símbolo aqui representa justamente essa teoria grega dos 3 mundos, certo? Que nós temos uma alma, nós temos uma mente, nós temos os sentimentos e temos um corpo físico. Tá vendo que é como se fossem essas 3 círculos aqui, dessas 2 cobras interlaçadas, né? Então uma cobra são as emoções e a outra cobra é aqui a nossa mente. E aí elas harmonicamente, através desse cetro de Mercúrio aqui, gera o equilíbrio. Esse é o símbolo da saúde, do autoconhecimento, certo? Então é um símbolo muito, muito interessante que mostra que para você superar a crise você precisa ter esse símbolo aqui, ou seja, esse autoconhecimento que une o seu corpo físico, a sua presença, as suas emoções, os seus pensamentos, a razão e a nossa alma. Tudo isso é igual a gente fala, né? Eu estou fazendo uma atividade de corpo e alma. É mais ou menos isso. Está tudo isso alinhado, integrado. Isso é justamente o foco da filosofia. Por isso que a filosofia ela vai te dar todas aquelas habilidades para que você possa se desenvolver como pessoa, certo? Lembrando, gente, olha, estamos chegando no final mesmo da nossa apresentação, dessa palestra. Vou deixar aqui, ó. Então, se você tem dúvidas, então, todo o conteúdo que eu tinha que passar, eu passei, tá? Já completamos. Se você quiser fazer perguntas, manda pelo chat, manda pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Vou selecionar as perguntas e vou responder, fazer um videozinho de poucos minutos com a síntese das perguntas e a organização de todas elas, tá? A ideia desse canal é a gente criar um ambiente onde vocês possam tirar as dúvidas de vocês, fazer comentários, ou seja, se aproximar desse conhecimento que a Nova Acrópole oferece nos seus cursos e das nossas atividades. Todas as semanas eu vou estar colocando coisa nova e a gente está nesse período de teste, de usando todas as ferramentas tecnológicas aqui.
né? Então, pequenas adaptações, né? E depois isso vai ser permanente, vai funcionar aí por muito tempo, tá ok? Para finalizar, então, eu quero indicar alguns livros para vocês poderem aprofundar aí de onde eu tirei essa palestra, de onde eu tirei esse conhecimento. Vou indicar alguns livros para vocês. O primeiro é esse aqui, ó, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro que fala da nossa luta interior, da nossa guerra interior. Ele é muito adaptado para os tempos atuais. A gente tem que, o nosso principal obstáculo na vida é vencer a nós mesmos, não é os outros e nem as circunstâncias. Então esse livro fala justamente da nossa guerra interior. Esse livro ele é estudado dentro do curso de filosofia à maneira clássica. É um clássico da literatura. É um clássico da literatura védica, do hinduísmo. Então vale a pena vocês lerem esse livro, estudarem ele. É muito interessante. Eu recomendo, né? O outro livro que eu tenho aqui para vocês é esse aqui, né? Poder da Decisão. Esse livro é muito bom. É onde eu tirei aquela ideia das atividades de ganho, de agir por medo. Então é um livro muito interessante, um autor é muito bom e ele dá muitos exemplos práticos, didáticos. É um livro que vale a pena você adquirir e ler. Eu recomendo profundamente esse livro, porque muitas das ideias que eu tirei para a palestra de hoje estão nesse livro aqui e vale a pena realmente, de fato, vocês estudarem e lerem, né? O terceiro livro dessa série é esse aqui, Agilidade Emocional, da Susan David, uma PhD na área de psicologia. Olha, um dos melhores livros que eu li nos últimos meses, né? Eu acho que eu li ele no final do ano passado. Vale muito a pena. Eu tirei muitas ideias desse livro, ele é muito prático, ela tem uma lucidez, tem uma forma muito didática de apresentar os conceitos. Vale muito a pena mesmo esse livro, certo? Então, recomendo para que vocês leiam. E lembra, eu vou fazer uma palestra sobre inteligência emocional e eu vou abordar mais assuntos desse livro, do livro do Daniel Goleman, que se chama Inteligência Emocional, e outros temas. Mas vale a pena você ler e estudar, porque não vai ser tempo perdido. É uma atividade de ganho, lembra? Isso aqui vai mudar a sua percepção do que é agilidade emocional, do que é inteligência emocional. Se você tem tempo, e todos nós temos tempo, vale muito a pena você estudar e ler esse livro, certo? E outro livro que eu recomendo, esse aqui é o Kybalion, também tirei muitas citações dele, porque ele fala de leis atemporais da natureza. Então ele traz muitas ideias filosóficas muito interessantes, né? Já dei várias palestras sobre esse livro, Kybalion, mas eu vou fazer uma nova, só para ficar disponível também na internet, porque vale a pena. As ideias que estão aqui são revolucionárias, são muito profundas, muito interessantes, e eu acredito que vocês vão ter uma mudança de vida significativa estudando todo esse material e se dedicando a ele o máximo possível, porque é muito rico. Lembrando que não podemos parar a nossa vida. A crise, ela não espera, gente. Lembrando, nós podemos avançar apesar das dificuldades, né? Para fechar mesmo, só vou relembrar aqui, ó, as ações que vão trazer para você mudanças significativas, certo? Vamos lá, ó, só para fechar, resumo final. Buscar a estabilidade e sabedoria, ler aqueles livros todos, conversar, né, trocar ideias sobre a estabilidade e sabedoria, né? Foco na solução e não no problema. Pensar global e agir local. Não espere as condições favoráveis, gente. Faça o que você puder, aonde você está, com o que você tem. Pense sistemicamente. Um ser humano é um ser completo, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem um corpo físico, ele é suscetível a medos e ansiedades. A gente tem que saber lidar com tudo isso. E você tem uma rede sustentável de relacionamentos, família, amigos, companheiros, colegas de trabalho, né? Não agir por medo, não seja enganado, gente, não sejam pressionados pelo medo. Muita gente ganha
com o medo das outras pessoas. Você não pode ficar submetido ao medo. O medo é importante, tá, gente? O medo é uma emoção que ela nos ajuda a nos manter vivo, mas o medo em excesso ele nos paralisa. Fique muito cuidado com isso. Se dedicar a tarefas de ganho, como eu já falei, mudar o hábito de vida. Crise é mudança, meu amigo. Então mude você. Não espere que os governos vão te ajudar, não espere que a sociedade vai te ajudar. Você tem que mudar a si mesmo. Mudando a si mesmo, você muda a sociedade. Aprenda a decidir, lidere a sua própria vida, né? E ajude o próximo o máximo e o melhor possível. Com certeza, essas atividades e essa forma de você lidar com a vida vão te ajudar a chegar a um outro patamar muito diferente da crise. Eu vou me despedindo aqui de vocês, fechando a nossa palestra de hoje e ficando também à disposição para qualquer dúvida sobre o curso de filosofia, sobre o curso de oratória, sobre os outros cursos que eu vou deixar disponível para vocês e sobre as palestras que vão surgir aí na nossa programação. Então, você sabe o procedimento. Curte, se inscreve no canal e a gente vai mantendo contato aí nos próximos eventos, nas próximas oportunidades. Um grande abraço, mantenha a sua fé, mantenha a sua força. Vamos em frente.